Sejam bem-vindos ao canal Poder da Palavra. Meu nome é Bruna e através desse canal eu quero compartilhar com você sobre os ensinamentos da Bíblia. E Deus falou comigo sobre 7 coisas que Jesus fazia e que se você imitar Jesus, eu tenho certeza que você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas para o vídeo não ficar muito longo e você se cansar de mim, eu vou dividir um ensinamento para cada vídeo, para a gente poder destrinchar de uma forma resumida, rápida e entender um pouco mais sobre esses ensinamentos. Esses ensinamentos que eu vou passar para você estão muito ricos e com certeza se você também colocar em prática, você vai estar caminhando logo ali, atrás de Jesus. Não podemos ser perfeitos como Ele, a gente sabe disso, mas com esses ensinamentos você vai conseguir driblar ou até mesmo acabar com alguns problemas da sua vida. E o primeiro, eu já vou logo falar que é o principal de todos, mas ele precisa ser alinhado, ele precisa estar junto com os outros ensinamentos que eu vou falar para você mais para frente. E o primeiro então, o temor do Senhor. Para brevemente explicar aqui o que é temor, temor não é você ter pânico e nem medo dos castigos de Deus, e sim uma reverência, um respeito profundo, é você ter a consciência de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. É você reconhecer que Deus é santo, justo, poderoso e mesmo assim ele ainda ser próximo de mim e de você e ter um relacionamento com a gente. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, uma profecia sobre o Messias, nosso Jesus, diz assim: "E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor." Então nós vemos que o temor do Senhor já fazia parte do caráter de Jesus. Não era medo, Jesus era alinhado e se submetia a honrar a vontade do seu Pai. E para a gente desbravar um pouco mais rapidamente com o porquê de nós temos que ter temor de Deus, em Provérbios 1,17 diz assim: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina." Se você tiver temor do Senhor, já é um meio caminho andado na sua vida, porque primeiramente Deus é o nosso Criador. Ele é o único que conhece verdadeiramente a intenção do nosso coração. Deus não olha a aparência, a conta bancária, a fama, nada disso. Deus, Ele sabe dos desejos, das intenções e das motivações do nosso coração. Então qualquer atitude, qualquer plano, pensamento que você tenha, Deus antes mesmo já sabe de tudo isso. Antes mesmo de você tomar uma decisão, Deus também já sabe o porquê você quer tomar aquela decisão. Se você a partir de hoje começar a ter o temor de Deus, Ele vai hoje mesmo começar a te alinhar por dentro, assim como Ele alinhava Jesus também. Se você pensar em fazer algo errado, o Espírito Santo vai te incomodar e vai dizer: opa, aí não. Aí se você entrar, se você for por esse caminho, você vai se dar mal lá na frente. Por exemplo, se você está pensando em entrar em um negócio, né? Vamos dar um exemplo aqui. O Espírito Santo, ele vai talvez te livrar de um sócio ruim. Ou talvez você começou um projeto, o seu projeto, ele começou bem, ele tá ótimo. Mas depois ele pode lá na frente desandar e te levar a um prejuízo, sabe? Outro exemplo é você querer um relacionamento que você pode acabar casando com a pessoa. Às vezes você até teve filho, mas lá na frente Deus sabe que não vai dar certo. Não era pra você, aquela pessoa. Vocês vão acabar se separando ou até levando a coisas piores, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O mundo mesmo, ele está cheio de pessoas sem direção de Deus e no final de tudo, o caminho que ela tomou, que a pessoa tomou, leva à infelicidade e até mesmo ao pecado. Muitas vezes Deus vai fechar muitas portas na sua vida, mas não é porque Deus está te impedindo de viver, não. Na verdade, é Deus te protegendo de escolhas que vão te ferir. Mas lá na frente, como Deus é perfeito, Ele sabe que lá na frente você vai se ferir, você vai acabar mal, não vai acabar bem. Alguma das coisas que vão acontecer com você se você começar a ter o temor do Senhor hoje, você vai pensar mais antes de agir, vai escolher melhor, você vai fazer escolhas melhores, vai evitar caminhos que parecem bons no começo, mas destroem no final. Você vai aprender a esperar, você vai aprender a obedecer mesmo quando você não entende o porquê. Você vai aprender a obedecer à voz de Deus. Isso não tira liberdade, muito pelo contrário. Quem não teme a Deus acaba sendo escravo de impulsos, emoções, pessoas e desejos que te levam para o caminho do pecado ou para emboscadas ou armadilhas do inimigo para sua vida. Quem teme ao Senhor passa a viver com direção, paz, sabedoria, que é o que nós precisamos muito no dia de hoje. Ter temor do Senhor é também viver dizendo: Deus, eu confio nas tuas mãos, na tua visão, eu confio na tua vontade para minha vida.
E esse tipo de vida não é perfeita, mas ela é segura, ela é guiada e abençoada, porque começa exatamente onde a Bíblia diz que tudo começa, no temor do Senhor. Outra passagem profunda que Jesus declara seu temor ao Senhor está em João 5,19. O filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz o que vê o Pai fazer. Aqui é uma passagem que Jesus tinha curado um paralítico no tanque de Betesda em um sábado. Em vez de eles se alegrarem pela cura, os líderes religiosos judeus, fariseus e os mestres da lei ficaram indignados porque para eles Jesus havia quebrado a lei do sábado, que era uma das leis que Deus tinha imposto na época de Moisés. Então a partir dali começaram a perseguir Jesus, queriam matá-lo, porque além de violar a lei do sábado, Jesus ainda chamava Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus confronta eles dizendo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, ele só faz o que vê o Pai fazer. E Jesus ali, ele estava querendo dizer o quê? Olha, eu não ajo por conta própria, eu não faço nada fora da vontade do meu Pai. O que vocês estão vendo não é rebeldia, é obediência. E ali, então, diante dos homens religiosos que confiavam mais em regras, em posição espiritual, Jesus revela o temor que tinha do Senhor, a dependência total que ele tinha do Pai. E outro texto muito forte também está em João 6,38. Jesus disse assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade própria, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha o poder para fazer o que ele quisesse? Sim, ele tinha, mas ele escolheu obedecer. Isso mostra que o temor não é fraqueza, é maturidade espiritual. Nós temos que ser maduros nesse nível de Jesus. Nós temos sim o poder para fazer as escolhas da nossa vida, para a nossa vida. Mas não é muito mais fácil a gente se sujeitar a escutar a voz de Deus para não ter erro, para não errar? Se toda vez que você tomar uma decisão, você fala assim, Deus, eu não quero decidir sozinho. Eu não quero ir pelo caminho que eu sinto. Eu não quero agir só pelo que parece bom agora. Me guia os meus caminhos, me direciona, Senhor, pelo caminho certo. E Deus vai te escutar, Ele vai te dar uma direção. Eu creio nisso, amém? Porque Deus se agrada dos teus filhos, dos filhos que dependem dele. E para nós caminharmos aqui para o final, eu vou ler o último versículo e um dos mais importantes de Jesus. Mas eu queria saber se você está gostando do vídeo, se está fazendo sentido para você, e aproveitar para te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E os próximos vídeos, não esquece, serão a continuação dos outros 6 ensinamentos que vão ajudar você a ficar cada dia mais parecido com Jesus. E se você puder compartilhar o vídeo com a sua família, amigos, grupos de WhatsApp, com quem você quiser, tá bom? Conto com a sua ajuda para a gente levar a palavra cada vez mais longe. E o último versículo foi no momento mais difícil da vida de Jesus, no Getsemane. Isso fica ainda mais claro em Lucas capítulo 22, versículo 42. Ele ora assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui nós vemos o ápice do temor de Jesus pelo Senhor. Jesus sentiu dor, angústia, medo humano. Medo assim como nós também temos, como nós sentimos medo. Mas ele escolheu confiar no Pai acima dos próprios sentimentos e vontades. E você imagina que se próprio Jesus viveu assim dessa forma, dependendo de Deus, a vida dele aqui na Terra, quanto mais nós precisamos do temor do Senhor no nosso dia a dia, para fazer as nossas escolhas. Por isso que o temor do Senhor nos ajuda tanto, porque ele nos ensina a viver guiados pelo caminho certo, obedientes e não orgulhosos, seguros, mesmo quando o caminho parece difícil, a gente sabe que ele vai nos sustentar nas dificuldades. Pensa sempre assim, o temor do Senhor não nos afasta de Deus. Ele nos mantém perto, sensíveis à voz dele e alinhados com a vontade do Pai. Exatamente como Jesus viveu aqui na Terra. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui para você. Tenho certeza que se você colocar isso em prática, você vai conseguir ter uma vida mais fluida, nos caminhos, nas decisões que nós temos que tomar, porque a vida é maravilhosa, mas é muito complexa e a gente tem que tentar entender como ela deve ser vivida. Então, fique com Deus, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, eu espero que você pense bastante nessa palavra, viva debaixo do temor do Senhor, e Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.